Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar em ensino. Vamos falar sobre o ensino tradicional vs ensino pós-moderno. E porquê fazer este vídeo? Pois bem, meus amigos, existe dentro da metodologia do ensino, de forma geral, vamos falar aqui basicamente no mundo ocidental, existe aquilo que nós chamamos a escola tradicional, que tem tido tendência cada vez mais em acabar no mundo aqui ocidental, e a escola pós-moderna. É a escola pós-moderna, basicamente, desde os anos 60, 70 até aos nossos dias, que tem vindo, digamos assim, a ser a escola principal de ensino praticamente em todas as escolas, em todas as instituições, em todas as academias, todas as universidades e faculdades. Portanto, e porquê vamos ver isto? Vamos ver isto tudo e vamos tentar perceber porque é que existe uma grande diferença entre a chamada escola tradicional do ensino e a escola pós-moderna do ensino. Meus amigos, eu aqui vou utilizar a palavra ensino e não a palavra educação, como está aqui. Portanto, aqui como podem ver, não é? Nós aqui temos, portanto, a educação tradicional e a educação moderna. Porque normalmente é assim que, portanto, no mundo académico é mais ou menos assim, e na comunicação também, na comunicação social, é assim muitas vezes que nos é apresentado, portanto, a temática. Mas eu vou aqui falar em ensino porque eu, como os meus amigos sabem, isto é um canal de livros, um canal conservador, e nós aqui fazemos muito bem a distinção entre, portanto, o ensino e a educação. E nós achamos que a educação, digamos assim, está baseado no plano familiar e não no plano escolar, digamos assim. Então, para nós, a educação diz respeito às famílias e o ensino diz respeito, digamos assim, às instituições do ensino, não é? As academias, as escolas, as universidades, por aí fora. E, por isso, vamos então aqui utilizar a palavra ensino. Então, o ensino tradicional que nós vamos ver e o ensino pós-moderno, que eu denomino pós-moderno, mais uma vez eu vou repetir, normalmente é o ensino moderno, é designado pelo ensino moderno, mas eu aqui vou designar um ensino pós-moderno, portanto, pós-modernismo, não é? A extensão do modernismo, digamos assim, e vamos então ver que existe, portanto, uma grande mudança no final digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, não é? Na segunda parte do século XX e principalmente aí nos finais, meios e finais da década de 60, principalmente com o fenómeno das revoltas dos campos norte-americanos e do Maio 68, que culmina no Maio 68, não é? Em França, vamos ver uma grande mudança no ensino, não é? Já essas mudanças, essas dinâmicas já vinham de trás, não é? Como eu disse, logo a seguir a Segunda Guerra Mundial. A primeira parte do século XX ainda tem uma ênfase muito grande na escola tradicional. A segunda parte do século XX mergulhamos completamente na chamada escola pós-moderna, ou seja, nessa escola que nós vamos ver. E com isso vamos basear este vídeo em duas partes. Portanto, a primeira parte eu vou introduzir os conceitos, digamos assim, da escola pós-moderna, e na segunda parte vou introduzir a escola tradicional, depois vamos fazer a comparação e vamos ver o que é a escola tradicional, e no final vou indicar, como eu faço sempre, alguns livros que nos podem ajudar em todas essas, digamos assim, matérias. E, meus amigos, existe muito mais literatura. Como é óbvio, eu não tenho aqui, não consigo reunir toda a literatura que eu gostava de apresentar para os meus amigos, mas aqui tenho, digamos assim, o básico para nós conseguirmos
fazer uma diferenciação entre a chamada escola tradicional ou método tradicional e o método ou escola pós-moderna, que nós vamos ver tudo isto. Este trabalho, no que diz respeito ao estudo, digamos assim, do ensino pós-moderno, ou do ensino moderno, digamos assim, do ensino pós-moderno, é baseado num livro que tenho aqui, o Coaching, digamos assim, para docentes, que eu tenho aqui. Depois eu vou mostrar com mais calma. Portanto, eu baseei o estudo e a análise, digamos assim, da escola pós-moderna, da escola moderna, do ensino moderno, com base neste trabalho de Lourdes Neves sobre o coaching para docentes, que depois eu vou apresentar com mais calma, na parte final do livro. Meus amigos, é importante ficarem até ao fim, porque as nossas escolas, as nossas universidades têm sido completamente bombardeadas e completamente ocupadas por estas metodologias, esses métodos de ensino que, meus amigos, têm tido, na minha análise, no meu ver, portanto, no diagnóstico que eu vou aqui fazer, têm tido um efeito devastador no mundo ocidental. E nós podemos ver isso comparando, por exemplo, com a Ásia e o Extremo Oriente, que continuam, a maior parte daquelas regiões geográficas, continuam baseados nos métodos tradicionais e têm tido resultados, digamos assim, muito superiores aqui ao mundo ocidental, que está em queda em termos, quando nós falamos do ensino. Portanto, nós temos um abaixamento do ensino nunca visto na história desde a Segunda Guerra Mundial, meus amigos. E, em termos de gráfico, nós vemos uma descendência, portanto, nós estamos a presenciar, portanto, um quadro muito negativo, digamos assim, estamos a ver cada vez mais os níveis a baixar, não é? Em termos do ensino, em termos cognitivos, em termos de resultados. E é isso tudo que eu vou aqui falar, sem mais demoras aqui, para não tornar muito longo esta introdução. E vamos começar com o estudo da escola pós-moderna, ou do método, ou chamada metodologia moderna, ou pós-moderna, em que o aluno não é mais o centro. Em que o aluno é o centro, justamente, e não mais o professor e a matéria. Portanto, peço desculpa. Portanto, é o aluno o centro, nós vamos ver isto, porque é que eu estou a dizer isso, e não mais o professor, e muito menos ainda a matéria. Então vamos aqui já fazer uma diferença entre a escola tradicional, o método tradicional, e o método pós-moderno. O método pós-moderno, o que está no centro é o aluno. A preocupação do método pós-moderno é o aluno. Eu faço questão de frisar isto muito bem, meus amigos, porque isto é o principal daqui do vídeo de hoje. É assim que nós vamos analisar as coisas, porque este é o ponto fulcral deste estudo que eu vou fazer sobre o ensino tradicional e o ensino pós-moderno. Então, o aluno no ensino pós-moderno é o centro, enquanto que no ensino tradicional o que está no centro principalmente é a matéria que vai ser ensinada, e quem vai transportar a matéria para o aluno, que é, portanto, o professor, que é o canal que vai, digamos assim, apresentar a matéria e, digamos assim, ensinar a matéria para o aluno. Então, este é o ensino pós-moderno. O ensino pós-moderno se opõe ao método expositivo. Atenção a isto também, porque isto é importante o que eu vou aqui dizer. O método expositivo. O que é que significa o método expositivo? É a exposição. Vou dar um exemplo. Nós queremos, portanto, estudar um trabalho, por exemplo, uma obra literária, não é? Por exemplo, vamos, digamos assim, vamos pegar no livro dos Lusíadas, escrito em 1572, do nosso grande poeta e embaixador da literatura portuguesa, Camões. E então vamos fazer um estudo expositivo
da obra Os Lusíadas. O que é que isso significa? Vamos expor o trabalho em termos do texto. Vamos estudar o texto e o importante aqui é o texto. O importante aqui é expor o texto. E com isso vai haver aqui uma série de métodos, não é? De metodologias que vão fazer com que este texto, além de ser estudado, vai ser apresentado. Pronto. Isso é o estudo tradicional que é chamado a exposição da matéria. A exposição do trabalho, a exposição daquilo que nós vamos estudar, que é chamado método expositivo. Por exemplo, quem estuda teologia conhece também a pregação expositiva, que é o método em que consiste em fazer um estudo de uma passagem bíblica expondo a passagem bíblica, portanto, dos seus vários estudos, não é? Dos seus vários contextos, não é? Contexto cultural, religioso, sociológico, político, filosófico, enfim. Há vários contextos e este texto vai ser exposto. Portanto, método expositivo. Então, a visão pós-moderna de John Dewey, que é, portanto, um dos principais mentores do pragmatismo norte-americano, nos diz que a educação é como um processo social. E é isso que eu estou a dizer. Aí, a partir dos finais do século XIX e princípios do século XX, começou também nos Estados Unidos a haver algumas mudanças que vêm também do liberalismo, não o liberalismo clássico, mas sim a evolução do liberalismo, que depois, digamos assim, deu origem, de certa forma, a certas correntes como o utilitarismo e o pragmatismo nos Estados Unidos, e que essas correntes, como vamos ver, o século XIX, finais do século XVIII e XIX, vão dar origem depois aos métodos pós-modernos que hoje originam o que está no âmago do ensino, do principal método do ensino. Então, temos a referência principal à Unesco, como vamos ver aqui depois quando eu apresentar os livros, alguns livros importantes sobre isso. Temos a referência à Unesco, que é a educação para todos, com ênfase na inclusão e na diversidade. Isto agora quando chegamos ao século XXI, não é? Tudo isso tem um resultado que vem lá atrás, que eu vou explicar. Ou seja, a componente social substitui a componente meritocrática. Vou repetir porque isto é importantíssimo, meus amigos. A componente social substituiu ao longo das décadas a componente meritocrática, da meritocracia. Ou seja, atingir os resultados pelo mérito. O mérito próprio faz o aluno atingir resultados. Isto hoje está a ser contestado, meus amigos. Eu sei que há muita gente, professores, que vão ver este vídeo e que vão dizer não é bem assim e tal e não sei o quê. Mas, principalmente nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, está a ser muito contestado esta visão meritocrática, digamos assim, porque hoje, por causa dessas novas ideologias, não é? Ideologias da inclusão e da diversidade, que estão a minar completamente as bases da educação. E vamos continuar. Portanto, o ensino pós-moderno. Para o ensino pós-moderno, o modelo da escola é um modelo inclusivo, ou da escola inclusiva. É uma exigência social e política. A componente do currículo, por exemplo, de cidadania e desenvolvimento, é a missão principal para a preparação do aluno. Vejam bem, podemos dizer que esta visão inclusiva e esta visão da diversidade e esta visão da igualdade ou do igualitarismo vai ser a base principal do ensino. Vejam bem, já não é mais a meritocracia, já não é mais, portanto, a importância do currículo, da matéria em si, não é a matéria que vai ser ensinada, mas sim é esta visão pós-moderna que vai, digamos assim, ser, digamos assim, o alvo principal. E depois, quando nós chegarmos na segunda parte do vídeo sobre o estudo do ensino, digamos assim, tradicional, nós vamos ver o que são os métodos e o que é o aprendizado. Mas vamos ver isso mesmo detalhadamente, que eu fiz aqui um estudo sobre isso e nós vamos ver isso com muita calma. Então, princípios da mudança
na educação pós-moderna. Baseado no coaching, no livro de, portanto, Coaching para Docentes, temos então aqui 4 gerações. Isto é muito importante, meus amigos. Quem quiser tirar anotações ou tentar, depois também pode parar o vídeo e tentar ver isso, porque isto é muito importante. Temos aqui 4 gerações que têm designações. Portanto, a primeira é designada por Y, X, Y, Z e alfa. Portanto, eu vou repetir. X, Y, Z e alfa. Portanto, elas têm as designações de letras alfabéticas, não é? A primeira geração, que é a geração X, que é assim que é designada aqui, portanto, no coaching para docentes, não é? Mais uma vez eu mostro. Temos então uma geração que vai de 1960 a 1980, que é uma geração que nasce entre 1960 e 1980, não é? Sempre com base no nascimento, atenção, isto é um estudo com base no nascimento, sobre gerações, não é? A geração. Então temos a geração que se pode designar como a geração de conhecimento. É uma geração que ainda está baseada no conhecimento literário físico, ou seja, como é que eu posso explicar? Ainda está baseado na leitura do livro físico. Portanto, o livro, não é? O livro físico, não é? E esta geração aprendeu a ler, a estudar, a fazer ditados, estou a falar da escola básica, foi crescendo com base na leitura, principalmente com base na leitura. As tecnologias estavam ainda no início, não havia ainda a internet, não havia ainda as tecnologias digitais que nós conhecemos. Então estávamos no início, entre 1960 e 1980. Depois passamos para a geração Y, que vão nascer dos anos 90. E vão ser as primeiras gerações que vão ter a primeira, digamos assim, aproximação com as tecnologias. Elas vão crescer já com o CD, com os teclados, com os primeiros computadores, com a evolução durante a década de 90 dos computadores, e vão já ter uma maior aproximação ao digital e uma menor, digamos assim, base nos livros, não é? No livro físico. Depois temos a geração Z, que vai iniciar em 2000, por aí fora, até 2010, finais de 90 a 2010, que é uma geração já com os teclados, já com os primeiros telefones digitais, telefones com acesso à internet, já com base na leitura em ecrãs. Portanto, vão começar também a distanciar-se dos livros físicos e vão começar a ter uma maior aproximação ao digital, ao ecrã digital. E depois temos a geração Alpha, que é a geração que nós estamos hoje, que é a geração que está completamente mergulhada no digital. E aqui tenho um livro que eu vou depois no fim apresentar, A Fábrica dos Cretinos Digitais, que eu já apresentei, de Michel Dusmerger, que é um francês, que agora escreveu também o último trabalho, que eu ainda não tenho, mas que irei fazer a apresentação. Façam-nos ler. Já há edição em Portugal, podem comprar o livro de Michel Dusmerger, Façam-nos ler, que é uma referência aos miúdos, às crianças, não é? Então, a educação pós-moderna tem os seus pressupostos nos seguintes itens, ou nas seguintes dinâmicas. Então temos, primeiro, processo de aprendizagem no lado afetivo, prioridade das emoções, isto é, a escola pós-moderna, o ensino pós-moderno. Primeiro, processo de aprendizagem no lado afetivo, prioridade às emoções. É o lado afetivo, é as emoções. É a emoção do aluno que conta, o bem-estar do aluno, se ele mentalmente encontra-se bem. O principal é o bem-estar, a zona de conforto emocional do aluno. Segundo ponto, processo de aprendizagem nas áreas sociais. Cada vez mais a área social vai ter, digamos assim, uma prioridade
uma primazia, digamos assim, sobre as outras áreas de ensino. E terceiro, processo de aprendizagem num sistema de inclusão e diversidade, como nós vimos. Portanto, a inclusão, a diversidade, todas essas novas palavras que nós às vezes até ficamos assim um pouco, até temos um pouco medo dessas palavras, o que é que vem aí, não é? Para quem está menos familiarizado com essas coisas. Então, são os 3 itens. ênfase no emotivo e no afetivo, ênfase nas áreas sociais e ênfase na inclusão e na diversidade. Isto é a base do ensino pós-moderno. Então, os métodos pedagógicos, os modelos teóricos de escolas. Então temos aqui, com base também no livro Coaching para Docentes, temos então aqui 5 escolas. A última escola, a 5ª escola, é a escola tradicional que nós vamos ver no fim. Não vou falar dela porque nós vamos ver isso no fim. É justamente este embate entre a escola pós-moderna e a escola tradicional. E eu vou falar disso no fim. Então temos a escola construtivista, temos a escola, portanto, freiriana, a escola montessoriana e a escola Waldorf. Essas 4 escolas, e depois a escola tradicional, que eu vou falar no fim, essas 4 escolas constituem as bases dos modelos teóricos do ensino. Então temos, vou falar de cada uma delas agora. Começamos com a escola construtivista. Já alguns de nós já ouvimos falar, alguns dos meus amigos, com certeza que já ouviu falar nessa, digamos assim, nessa corrente, digamos assim, essa corrente de pensamento, o construtivismo. E o que é que significa a escola construtivista? O aluno é o protagonista do seu processo de aprendizagem. Reparem, é o aluno que é o protagonista do seu processo de aprendizagem. O ensino não é uma simples transmissão do conhecimento, mas uma experiência vivida em salas de aula. Isso é muito importante. O aluno constrói o seu próprio conhecimento. Não é o professor que vai apresentar a matéria e a matéria vai ser o centro. Nada disso. É o aluno que vai construir o seu próprio conhecimento. Esta escola foi levada mesmo radicalmente a extremos, por exemplo, nos Estados Unidos, com essas ideologias wokeistas da extrema-esquerda e ideologias pós-modernas. Ela foi levada aos extremos, meus amigos. Eu tenho relatos de professoras que entram na sala de aulas, sentam-se em cima da secretária assim, com as mãos assim, com as pernas assim, viram-se para os alunos e dizem: olha, hoje vocês é que vão dar a aula, vocês é que vão fazer tudo, vocês é que vão ensinar, aprender, isto é tudo vosso hoje. Isto são extremos. Estão a ver? A escola construtivista que dá ênfase, digamos assim, como eu disse, ao aluno e retira completamente a matéria curricular do ensino, não é? Então, esta escola foi pensada para não haver provas ou avaliação. Agora passamos para a escola freiriana. A segunda escola, o segundo modelo, é baseado numa aprendizagem de libertação do aluno. Ou seja, aos cânones antigos, esta escola quer libertar o aprendizado, digamos assim, dos cânones, chamados cânones tradicionais. Não há verdade absoluta nos conteúdos, pois professores e alunos aprendem em conjunto. Reparem bem, eu vou repetir porque isto é muito importante. Não há verdade absoluta nos conteúdos, pois os professores e os alunos aprendem em conjunto. E, meus amigos, a escola pós-moderna, o ensino, a metodologia pós-moderna é anti-absolutista. O único absoluto que esta escola tem, que este método tem, é tudo é relativo. Portanto, há uma relatividade muito grande nos ensinos pós-modernos. As coisas têm que ser neutras, têm que ser relativas. Muitas vezes não existe absolutos, nem pode haver absolutos, a não ser o próprio absoluto de que as coisas têm que ser assim, não é? Como eu estou a dizer. Então, o que é que nós podemos dizer sobre essa escola freiriana?
é uma forma de libertar o aluno, é uma libertação, é uma escola, enquanto que a escola construtivista está baseado no aluno, o aluno é que é o centro, ele é que quase que vai ensinar-se a si próprio, não é? Ele vai dizer o que é que deve ser ensinado ou não, ele é o centro das atenções. Na escola freiriana é a libertação dos cânones, a libertação de todo o ensino tradicional. Eu estou a falar assim um pouco mais devagar para os meus amigos perceberem. Passamos à escola montessoriana. Montessoriana, terceira escola. Assenta no método de que as crianças têm a capacidade de aprender sozinhas. Os alunos aprendem a ser independentes do seu processo de aprendizagem. São os alunos que escolhem as atividades e o que vão aprender. Há avaliação das atividades dos alunos, mas é uma avaliação própria, enquanto que na escola freiriana não há provas nem avaliação, que eu tinha esquecido de dizer isso. Então aqui, para não ser muito complicado, escola construtivista, o aluno é que decide o que é que vai aprender. Ele é que quase que se auto-ensina. Escola freiriana, baseada na libertação dos cânones e da tradição, e principalmente da escola tradicional. Escola montessoriana já é diferente. É um método em que o aluno é completamente independente, não depende de professores, não depende de ninguém. É autossuficiente, digamos assim. Estão a ver que por enquanto essas escolas estão todas muito próximas. Digamos assim, elas estão todas praticamente na mesma base, não é? As dinâmicas destas escolas são muito semelhantes umas às outras. Depois a escola Waldorf. O que é que essa escola nos diz? ênfase no lado humano do aluno e não apenas no aspecto intelectual. Esta escola Waldorf vai pôr de lado os aspectos intelectuais, os aspectos cognitivos que podem ser encontrados nas matérias que vão ser lecionadas, e esta escola vai então nos dizer, o próprio Rudolf Steiner fala sobre isso, que há uma educação para a liberdade. É um género de uma educação para a liberdade, e essa escola vai até atingir níveis chamados níveis esotéricos. Vai ser um pouco uma escola que vai ser menos utilizada e que vai ter contornos um pouco esotéricas, digamos assim. O ensino é por ciclos de 7 anos baseados nos aspectos corporais, mímicos, espirituais, enfim. A avaliação nos aspectos sociais e motivacionais, desculpa. Portanto, é umas avaliações nos aspectos sociais e motivacionais. Pronto. Então essas são, como vimos, e eu vou mais uma vez resumir, não é? Portanto, temos então a escola construtivista, a escola freiriana, a escola montessoriana e a escola Waldorf. Essas 4 escolas são as escolas principais do ensino pós-moderno. Depois temos a escola tradicional, que não pertence a essas 4 escolas, não pertence ao ensino pós-moderno, e rapidamente vamos ver isso no fim, mas é só para nós vermos agora assim já umas diferenças. A escola tradicional é baseada, tem o professor como centro e a matéria como o objeto de estudo. O aluno existe apenas para aprender. Aqui não há aspectos educacionais que são para a família, como eu disse. Não há aspectos psicológicos, se o aluno, se a zona de conforto do aluno é uma boa zona ou uma má zona, se o aluno encontra-se bem emocionalmente, nada disso. O ensino tradicional preocupa-se com a matéria. O professor é o centro que vai ensinar a matéria. Aqui o professor é a chave do ensino tradicional, meus amigos. Isso é muito importante perceber isto. E nós vemos como as forças pós-modernas da extrema-esquerda muitas vezes são muito hósteis, digamos assim, aos professores. Há uma grande perseguição quase ao professor, não é? No mundo pós-moderno, porque o professor é visto como algo... é visto como um empecilho, uma barreira, não é? Para estas forças quase anárquicas, não é? Essas forças quase da extrema-esquerda, não é? Mas pronto, vamos continuar. Então,
Método de ensino. Vamos lá agora ver o método de ensino. O que é que nós queremos dizer com isso? Programa que regula uma sequência de operações a executar com vista a atingir um certo resultado. Portanto, é uma resposta pedagógica às necessidades de apropriação do conhecimento científico. Depois existem os métodos que nós temos nas disciplinas, por exemplo, da metodologia do trabalho científico ou dos métodos, digamos assim, para a realização de trabalhos científicos, não é? Então temos os métodos centrados no professor e temos os métodos centrados nos alunos. Muitas vezes o ensino pós-moderno vai dar ênfase, como eu disse, aos métodos centrados nos alunos. Então, métodos centrados no professor. Como eu disse na introdução do vídeo, o método expositivo é um método teórico de exposição do conhecimento pelo professor. O aluno executa e tenta reter o máximo do conhecimento através de organizadores prévios ou indicadores, como nós vamos ver quando nós formos a analisar, portanto, digamos assim, o estudo da escola tradicional. Então, métodos demonstrativo, transmissão de conhecimento processual, análise, síntese e avaliação, exposição da matéria a ser ensinada na demonstração de uma dada competência, baseado mais na prática do que na teoria. Vamos agora ver os métodos centrados no aluno. O foco da atenção é o aluno e o seu processo de aprendizagem. A aprendizagem cooperativa, chamada aprendizagem cooperativa. Método em que os alunos se organizam em pequenos grupos para resolver problemas na interação entre uns com os outros. Portanto, o chamado ensino em grupo. Isto foi muito estudado. Inclusive, houve alguns professores que estudaram, alguns intelectuais e teóricos que estudaram que, fazendo aqui um pouco de política, as forças políticas de esquerda, socialistas e comunistas, utilizavam e ainda hoje utilizam este método em sala de aulas para criar consciências coletivas, consciências do coletivismo, não é? Muito típico de forças de esquerda, não é? Então, o método experimental. Este método consiste de atividades práticas, estimulando a participação ativa do aluno, promovendo o método experimental e a aprendizagem científica. Observação, identificação do problema, discussão, formulação de uma hipótese, pesquisa, recolha e análise da informação e dedução depois em forma de conclusão. Portanto, isto é o método experimental. Meus amigos, o método experimental que foi criado na modernidade, principalmente no século XVII, com as grandes mentes científicas nessa altura. Posso agora dar alguns nomes: Francis Bacon, Descartes, Newton, toda essa geração científica do século XVII vai criar o chamado método experimental. O método experimental encaixa-se bem encaixa-se muito bem na escola tradicional, no método tradicional. E porquê? Porque temos a observação, a identificação do problema, a discussão, a formulação de uma hipótese, a pesquisa, a recolha, a análise da informação, a dedução e depois a conclusão. Tudo isso, meus amigos, tem como alvo, tem como principal pressuposto, digamos assim, o ensino, a matéria, o objeto de estudo, digamos assim, vamos chamar isso o objeto de estudo. Se, por exemplo, o objeto de estudo for aqui o livro de Michel Dussmerger, A Fábrica dos Cretinos Digitais, então esse método experimental este livro, digamos assim, vai ser o objeto de estudo do método experimental, que vai ter tudo isso que eu disse, a observação do objeto, a identificação do problema do objeto, a discussão, a formulação da hipótese, a pesquisa, a recolha, a análise, a informação e a dedução e depois a conclusão. Pronto, tudo isso é, de facto, para mim, o beabá da ciência, o amago da ciência mesmo, do método científico, e que, de certa forma, é a base do método da chamada escola tradicional. Então, depois passamos para o método da discussão. O método da discussão tem como principal objeto ensinar a aprender a pensar, a desenvolver um raciocínio próprio.
não dependendo em exclusividade do professor. Aqui já estamos a passar para o método pós-moderno. Ou seja, o professor faz o papel de intermediário apenas. Muitas vezes é o que acontece hoje em sala de aula. Muitas vezes. É o que, muitas vezes, certas forças internacionais, digamos assim, principalmente a Unesco, e temos aqui um trabalho de um livro muito interessante sobre isso, portanto, digamos assim, põe o acento tónico, digamos assim, nessa intermediação do professor, e não como o professor como praticamente o expositor da matéria, não é? O professor passa a não ser mais um expositor, mas passa a ser um intermediário apenas. Então, vamos continuar. Portanto, depois temos aqui também no livro, muito interessante, tutoria entre alunos em pares, aprender entre alunos, sala de aula invertida, são alguns processos, processo através do qual a lógica da sala de aula é invertida por completo e em que o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem. Lá está. Vemos basicamente aqui algumas escolas que vimos ainda há bocado, não é? Então, depois temos também o estudo do behaviorismo, a teoria psicológica que consiste em estudar a psicologia através da observação do comportamento. Portanto, isto aqui já é no âmbito do estudo sobre os comportamentos, em metodologias objetivas e científicas, fundamentado na comprovação experimental. ênfase no comportamento e não na teoria psicológica. Aqui já vemos também a importância do comportamento, a importância, o behaviorismo teve também, na segunda parte do século XX, aqui um papel importantíssimo no ensino pós-moderno, no desenvolvimento do ensino pós-moderno. Depois temos a pesquisa de Howard Gardner, muito conhecida, que determina 8 tipos diferentes de inteligência, apenas para a nossa curiosidade. Portanto, aqui temos 8 tipos de inteligência. A inteligência linguística, oral, escrita, gestual. Escritores, políticos, poetas, jornalistas. Depois temos, eu vou tentar ser rápido, a inteligência lógico-matemática. Capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos, cientistas, físicos, eu estou a dar o exemplo, não é? Enfim, por aí fora. Depois temos a terceira, a inteligência espacial, capacidade de observar a realidade em profundidade. Isto vemos isso em poetas, pintores, escultores, enfim, nessas mentes geralmente ligadas às artes. Depois temos a inteligência musical, capacidade de tocar instrumentos, ler, compor peças, a aptidão para os signos sonoros, digamos assim. Vemos isso muitas vezes nos músicos, não é? E nos compositores. Quinto, a inteligência sinestésica. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Sinestésica. Habilidades motoras do corpo, por exemplo, vemos isso em atletas, atores, dançarinos, por aí fora. Sinestésica, é assim que se diz a palavra. Depois temos a inteligência intrapessoal, capacidade de introspeção interior. É uma inteligência que tem capacidade de introspeção interior. Vemos isso muitas vezes nos filósofos, pensadores, poetas, por aí fora. Alguns teólogos também têm muito isso. Sétima, a inteligência naturalista, capacidade de avaliar questões relacionadas com a natureza, análise do clima, enfim, por aí fora. A inteligência interpessoal, já não é intrapessoal, é interpessoal, capacidade de interpretação. Vemos isso nos professores, psicólogos, advogados, educadores, terapeutas, por aí fora. Agora, meus amigos, chegamos, isto é só para nós vermos os vários modelos, não é? E os vários métodos que pode, digamos assim, pode incluir tanto o ensino pós-moderno como o ensino tradicional. Mas aqui estamos a fazer aqui a análise do ensino pós-moderno. Então vamos ver aqui no estudo, digamos assim, nas dinâmicas, vemos aqui 4 processos, ou digamos assim, 4 parâmetros para a análise digamos assim, das pessoas em termos da sua cognição. Então temos aqui, dentro do ensino, temos os pragmáticos, os teóricos, os ativistas, os reflexivos ou pensadores. Vamos ver isso um bocadinho melhor mais para a frente. Que é chamado o modelo de o modelo de Kolb. O modelo de Kolb, portanto, identifica aqui esses quatro parâmetros, do pragmático, o ativista, o reflexivo e o teórico.
Depois temos o modelo VAC. Então agora sim, o modelo VAC, processo de aprendizagem baseado na visualização, no processo auditivo e no processo sinestésico, que vimos agora há pouco. Trata-se de um modelo que permite uma classificação dos indivíduos em 3 grupos. Quais são esses grupos? Grupo visual, grupo auditivo e grupo sinestésico. Pronto. Aqui já vimos mais ou menos esses dois, o modelo Kolb e o modelo VAC. Depois aqui a referência ao coaching para docentes, temos mesmo o conceito e significado de coaching, que é um processo de desenvolvimento humano. A palavra coaching significa treinamento, tem a origem na língua inglesa coach. Pronto, isso é que para quem quiser desenvolver mais aqui é um método interessante no sentido de um desenvolvimento pessoal do indivíduo para atingir metas e capacidades. Muito interessante também. Então, vamos agora desenvolver aqui o método Kolb. Para nós entendermos um pouco mais. Isso é muito importante, meus amigos, não conseguimos perceber nada entre a diferença entre o ensino pós-moderno e o ensino tradicional. Então, temos então as descrições dos estilos de aprendizagem, Kolb. Temos então o pragmático. E o que é que significa isso? Os pragmáticos. Os pragmáticos são entusiastas por testar ideias, teorias e técnicas para ver se elas funcionam na prática. Eles positivamente procuram encontrar novas ideias para, na primeira oportunidade, submetê-las ao teste da aplicação experimental. São o tipo de pessoas que, depois de fazerem cursos, saem com novas ideias, fervilhando, ansiosos por colocá-las em prática. Eles gostam de dar passos para avançar no sentido de concretização de ideias que lhes pareçam atraentes com rapidez e confiança. Tendem a ficar impacientes com discussões que não levam a lado nenhum ou ruinam sempre à volta dos mesmos assuntos. São essencialmente pessoas práticas e terra a terra, que gostam de tomar decisões práticas, de resoluções de problemas. A sua filosofia caracteriza-se por tem de haver uma melhor maneira para, e se isso funcionar, então sim. Pronto. Pragmáticos. Os pontos fortes, entusiastas, práticos, postura de empresário, orientado para as técnicas. Os pontos fracos, tendência em rejeitar qualquer coisa que não tenha aplicabilidade óbvia. Não estão interessados em teorias, nem em grandes discussões. Muitas vezes têm tendência para agarrarem-se à primeira solução. São impacientes e tendem a concentrar-se nas tarefas em vez de preocuparem-se com as pessoas. Portanto, os pragmáticos. Normalmente, os pragmáticos costumam ser pessoas muito minuciosas, pessoas muito também gostam de se isolar para, digamos assim, ler, estudar, trabalhar um assunto. Depois temos os ativistas. O que é que são os ativistas? Os ativistas envolvem-se a si mesmo completamente e sem reservas em novas experiências. Eles gostam do aqui e agora e ficam satisfeitos se forem dominados por experiências imediatas. São pessoas de mente aberta, não revelam ceticismo e isto torna-os entusiásticos sobre qualquer coisa que seja nova. A sua filosofia é vou tentar alguma coisa desta vez. Eles tendem a agir em primeiro lugar do que refletir. Eles fazem a sua abordagem a problemas através de uma chuva de ideias. Logo que o entusiasta provocado por uma atividade desaparece, eles ficam logo prontos para a próxima atividade. Portanto, são constantemente envolvidos em tarefas e procuram se centrar em todas as atividades ao seu redor. Pontos fortes, flexíveis, de mente aberta, satisfeitos por poderem fazer experiências, satisfeitos com a exposição a novas situações, otimistas. Fraquezas, tendência para tomar o curso da ação mais imediato, frequentemente correm riscos desnecessários, tendência para fazer demasiado por eles, apressam-se para a ação sem fazer preparação suficiente e muitas vezes aborrecem-se com grandes teorias e implementações com consolidações. Vamos passar para a próxima. Reflexivos. Já vimos que os pragmáticos e os ativistas muitas vezes podemos encaixá-los muito na escola pós-moderna. E vamos agora ver os reflexivos. O que é que são os reflexivos ou pensadores? Os reflexivos ou pensadores gostam de ficar à parte e ponderar diferentes experiências e observá-las a partir de diferentes ângulos e perspectivas.
Eles procuram reunir todos os dados, tanto em primeira mão como através de outros, e preferem pensar detalhadamente sobre os dados antes de chegarem a qualquer conclusão. A tarefa exaustiva de reunir e analisar dados sobre a experiência e eventos é o que conta. Então eles têm a tendência de adiar uma possível decisão definitiva tanto quanto for possível. A sua filosofia é ser cauteloso. São pessoas que fazem muito uso do raciocínio e gostam de considerar todos os ângulos de um problema e suas implicações antes de tomarem o curso da ação. Eles evitam a proeminência em reuniões ou discussões, eles gostam de observar outras pessoas em ação e procuram executar a opinião de todos, pelo que deixam-se levar por correntes de discussões antes de formularem a sua própria opinião. Quando agem, fazem-no consciente do seu papel à luz de toda a generalidade da situação. Pontos fortes, cautelosos, analíticos, metódicos, ponderados, bons ouvintes de outros e bons assimiladores da informação. Raramente tiram conclusões precipitadas. Pensadores e reflexivos já se podem encaixar um bocadinho na escola tradicional, embora também haja na escola pós-moderna. Isto aqui essas quatro dinâmicas, digamos assim, podem se encaixar de ambos os lados. Portanto, não é isso que vai aqui. Isto é apenas para nós vermos em termos também situar um pouco no ensino o que também são os indivíduos que vão aprender a matéria, não é? Os alunos, não é? Então, por fim, a última, os teóricos. Os teóricos procuram adaptar e integrar as várias observações em teorias completas, mas logicamente saudáveis. Eles pensam cada detalhe do problema de uma forma lógica, fazendo-o passo a passo. Eles assinalam factos sem qualquer aparente relação, integrando-os numa teoria coerente. Têm a tendência de ser perfeccionistas, não ficam descansados até que as coisas sejam perfeitamente encaixadas. Gostam de analisar e sintetizar. Eles entusiasmam-se pela análise dos pressupostos básicos, por princípios e teorias, modelos e sistemas de pensamento. Sua filosofia valoriza o raciocínio e a lógica. Pronto, mais ou menos. Pontos fortes são verticalmente pensadores lógicos, racionais, objetivos. É bom a lançar perguntas de texto. Fazem uma abordagem disciplinada, ou seja, são intelectuais, normalmente por natureza. Fraquezas. Pensamento colateral restritivo, baixa tolerância pelo incerto, a desordem e a ambiguidade, intolerantes contra o que seja subjetivo ou intuitivo, e são pessoas cheias de deveria, tem de que ser, enfim, questionam constantemente as coisas. Meus amigos, os teóricos encaixam-se muitas vezes, normalmente a escola tradicional tem tendência a formar muitos teóricos, e coisa que normalmente a sociedade pós-moderna não aprecia pessoas que param para pensar. Ou seja, a massa crítica, hoje em dia, o ensino, as escolas não formam pessoas para ter massa crítica, pessoas para parar para pensar, pessoas que veem uma notícia e vão dizer, não, eu vou analisar isto, eu vou reunir documentação, pesquisar, analisar isto, não é isto que me dizem assim que eu vou ter que aceitar, não é? Sem que haja qualquer tipo de questionamento. Então, normalmente os teóricos questionam as coisas. Bom, chegamos agora à segunda parte do vídeo em que eu vou apresentar a escola tradicional, o método de ensino chamado tradicional. Então nós vemos aqui a educação tradicional vs a educação moderna. Vamos agora à educação, que eu não gosto muito dessa palavra, já expliquei porquê, mas vamos aqui, visto que ela é utilizada nos meios de comunicação e no mundo académico, vamos então ver a educação tradicional, o ensino tradicional, e vamos perceber como se processa o ensino, o verdadeiro ensino. Como normalmente um aluno, que é uma pessoa, um ser humano, que entra numa instituição, num estabelecimento, seja ele uma escola básica, uma escola secundária, ou uma academia, uma universidade, uma faculdade, uma instituição, um instituto, seja o que for, e seja qual for a idade, não é? Do candidato, não é? Digamos assim, que vai iniciar, portanto, o seu aprendizado. Existe um aprendizado, um método de ensino, uma forma de se aprender que para mim, é universal. É universal no sentido que sempre foi assim, ao longo de toda a história da humanidade, que se conseguiu formar mentes, intelectos. É assim que se formam intelectos. Isto está muito bem, eu queria guardar isso para o fim, mas eu vou mostrar.
no livro que eu fiz o resumo no canal, muito bem retratado no livro do padre Sertilange, A Vida Intelectual, que eu aconselho a leitura obrigatória deste trabalho. E então, começamos com como vamos aqui, portanto, basear esta exposição que eu vou fazer agora como uma exposição para o professor. Portanto, isto agora aqui vai ser para o professor, como o professor vai transmitir, digamos assim, o ensino, como ele vai transmitir a matéria, não é, para o aluno. Portanto, aqui estamos numa base tradicional, portanto, estamos na escola tradicional. Então, como fazer um planeamento de ensino e treinamento? Então, dirigir o treinamento para um alvo. A primeira coisa, o alvo. O professor tem que ter o alvo. Sala de aulas, os alunos todos. O professor já tem a matéria, sabe aquilo que vai lecionar. Ele tem que ter um alvo. Antes de lecionar a matéria, a primeira coisa é ter um alvo. Um alvo, não é? Ele não pode fazer as coisas de qualquer maneira, ele vai ter que ter um alvo. Muitas vezes existem os currículos que são, digamos assim, que são transmitidos para o professor como um alvo que o professor tem que ter, não é? Que muitas vezes não é do professor. Isto vem, como eu disse, dos currículos, muitas vezes vem do Ministério da Educação, mas sabemos que isto vem do lado de fora, não é? As grandes instituições internacionais mais ou menos têm um peso muito grande no Ministério da Educação, não é? E então, mas agora voltando aqui ao que eu estava aqui a dizer, então tem que haver um alvo. Então, dirigir o treinamento para um alvo. Um bom plano de aula, isto para o professor, contém 3 partes básicas. O alvo, como eu disse, os alvos podem ser vários, as atividades, que são os métodos de aprendizagem, e os meios. Quais vão ser os meios? E o alvo é aquilo que o aluno precisa aprender. Portanto, o professor sabe que o aluno vai ter que sair dali, naquele final do ano, vai ter que ter este alvo, vai ter que ser cumprido, digamos assim. Então isso é o principal. Então temos aqui 4 pontos. Quais as características de um bom alvo que o professor tem que ter? Está formulado em termos relativamente amplos daquilo que o aluno deve aprender. Indica o que deve acontecer com o aluno e não com o professor. Isto é muito importante. Indica o efeito básico de aprendizagem ou mudança que o aluno deve alcançar. Estabelece o assunto a ser tratado. Portanto, formulação daquilo que o aluno deve aprender. Indicar o que deve acontecer com o aluno e não com o professor. Indicar o efeito básico e estabelecer o assunto a ser tratado. Esses 4 pontos são importantíssimos. Isto deve fazer parte do alvo que o professor tem para o aluno. Então há 4 palavras-chave: amplo, aluno, aprendizagem e assunto. Vejam bem, amplo, que é a matéria, o aluno, a ser alcançado, a aprendizagem, que é o alvo, basicamente, e o assunto, que é também o alvo, não é? Então, portanto, tudo o que planear deve ter um alvo. Os alvos fornecem elementos para escolher os tipos de atividades a desenvolver e para a seleção dos recursos do ensino. Mas atenção, no entanto, os alvos não permitem ao professor saber se o aluno realmente alcançou e aprendeu. Para isso são precisos os indicadores. E eu vejo muito nos ensinos pós-modernos uma crítica muito grande aos indicadores. Lá está. Como a ênfase recai no bem-estar do aluno, na zona de conforto do aluno, na emotividade do aluno, no o aluno como centro e não mais a matéria e o professor, então os indicadores tornam-se desnecessários, não é? Para o ensino pós-moderno. Então vamos seguir com os sinais de progresso, que são os indicadores. O indicador é aquilo que o aluno faz para mostrar que aprendeu. Vejam bem, eu vou repetir porque isso é importantíssimo. O indicador é aquilo que o aluno faz para mostrar que aprendeu. Primeiro, vamos aqui ver 3 pontos. Primeiro ponto,
Aponta para o que o aluno faz para indicar ou provar que aprendeu. Isto é o beabá, meus amigos. Isto é um método tradicional. 2. Indica quanto o aluno deverá alcançar. 3. Descreve as condições ou circunstâncias especiais sobre as quais o aluno procederá. Agora que já vimos os indicadores, vamos ao processo de planeamento. Processo de planeamento. Significa basicamente que se deve associar a ferramenta adequada ao alvo proposto de modo a gerar a aprendizagem. Eu espero não estar a ser muito complicado, não é? Então, os professores precisam decidir onde querem que ocorra a mudança no ensino. Se no conhecimento, se na compreensão, se na habilidade ou se nas atividades e valores. Normalmente o ensino pós-moderno vai recair muito nas atividades, nos valores do ensino em si, do aluno em si, e não tanto no conhecimento, na compreensão e as habilidades. Isto, conhecimento, compreensão e habilidades, é posto de lado, o que é muito mau. E é por isso é que nós temos assistido a um abaixamento do nível do ensino no mundo ocidental, meus amigos. Aqui está a causa. 1. O aluno desenvolve as suas habilidades mais facilmente quando vê a habilidade demonstrada. Isso é um princípio de demonstração. Isso é muito conhecido no ensino. Portanto, o aluno se torna mais hábil quando pratica a operação por si mesmo. Isso é lógico, não é? Princípio do desempenho repetido. Ou seja, o professor, consoante o seu alvo, deve aplicar na aula aquilo que sabe sobre o modo como as pessoas aprendem. Agora, outra coisa importante, o professor deve ensinar tendimento um alvo, o qual indica o efeito básico da aprendizagem a atingir, ou seja, conhecimento, compreensão, valores e habilidades. E para atingir esse efeito, o professor serve-se de princípios já conhecidos sobre a forma como os alunos melhor aprendem. Estão a ver? Aqui a ênfase na melhor forma do aluno aprender. Não é a melhor forma do aluno estar, do aluno se sentir, do aluno a sua zona de conforto, se ele emocionalmente está bem ou não. Essas coisas também são importantes, eu não estou a dizer que não são. Não é? Por exemplo, se temos um aluno maltratado em casa, que os pais, que o pai, por exemplo, o pai agride a mãe e até o próprio aluno, não é? Pode acontecer violência doméstica, e o aluno, quando chega à sala de aulas, automaticamente o aluno vem perturbado. E essas coisas são importantes. Mas aqui, o que nós estamos aqui a dizer é na forma como, digamos assim, vai ser transmitida a matéria. Estão a perceber? Como o professor vai transmitir a matéria? O importante é a forma como é transmitida a matéria, a própria matéria em si, e os resultados alcançados em relação depois ao aluno que vai aprender, não é? Isso é o BEBA, é o mais importante. Portanto, e é isto que agora nós vamos fazer. Vamos ver a aquisição do conhecimento e da compreensão. Vamos ver aqui, meus amigos, há aqui, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, há aqui 7, 1, 2, 3, 4, 5, não, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinâmicas. Vamos chamá-las dinâmicas de aprendizado. Sem essas 6 dinâmicas, o processo de aprendizado não existe, não se faz, não acontece. Então vamos ver. A aquisição é feito do conhecimento e da compreensão. Para que haja um bom plano de aula, esse plano de aula pede um aprendizado simples e complexo ao mesmo tempo. A dimensão em que simples na forma como ele vai ser executado e complexo na matéria, ou seja, no conhecimento. Então vamos ver, porque senão não valia a pena aprender absolutamente nada, não é? Os alunos iam para a escola para quê? Para passar o tempo? Não. Então, a dimensão em que uma pessoa pode se basear numa aprendizagem anterior, a complexidade da reflexão envolvida na aquisição de conhecimento e da compreensão. Então, quais são os níveis de aprendizagem? Os níveis de aprendizagem são os seguintes: do mais básico ao mais complexo. Isto é muito importante. Isto também está aqui, de certa forma, no coaching para docentes e está nos livros todos que eu vou apresentar aos meus amigos. Então, do mais básico para o mais complexo. 1. Conhecimento.
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Vocês lembram-se daquilo que eu disse lá atrás, do método científico, de certa forma, como é processado o método científico, como ele é organizado, não é? Foi organizado no século XVII, segue exatamente estes 6 passos. Conhecimento do objeto, compreensão do objeto, a aplicação do objeto, na sua análise, a análise do objeto, o resumo, a síntese do objeto e, por fim, a avaliação do objeto. Isto é a base, portanto, da aprendizagem e, ao mesmo tempo, é a base do método científico, meus amigos. Fazendo agora a correlação dos efeitos básicos da aprendizagem com o método científico, portanto, é a base. Pode-se fazer uma correlação porque é a mesma base, meus amigos. Funciona da mesma maneira, porque isto é uma ordem. Vai do conhecimento e acaba na avaliação. Não é? Portanto, os alunos estão no nível do conhecimento, quando entram em sala de aulas, o professor já tem que estar muito bem no nível da avaliação. Porque o professor, que vai ser quem vai transmitir a informação, ele vai ter que dominar muito bem estes 6 níveis de aprendizagem. Um professor que não consiga dominar o nível do conhecimento, da compreensão, da aplicação, da análise, da síntese e da avaliação, não vai conseguir lecionar, meus amigos. Isto é a base. Então, vamos começar. Primeiro efeito básico de conhecimento. Portanto, os primeiros efeitos básicos, o conhecimento e a compreensão. Vamos ver o conhecimento. Fixação ou reconhecimento de factos ou informação. Meus amigos, isto é a base do ensino tradicional. Que é isto que muitas vezes o ensino pós-moderno rejeita. Eu vou repetir. Conhecimento, fixação ou reconhecimento de factos ou informação. O aluno entra na sala de aula, o professor começa a dar a aula, há uma matéria, o aluno vai ter que ter o conhecimento desta matéria. Se o aluno estiver a pensar noutra coisa, se o aluno estiver a olhar para a janela, se o aluno estiver ao telemóvel, hoje em dia muitas escolas já optam por proibir os telemóveis, se o aluno estiver a pensar não sei lá no quê, se houver professores que os alunos é que vão dirigir as coisas, essas novas ideologias, não é? Que vêm do ensino pós-moderno, que vimos há pouco, meus amigos, não funciona. O aluno vai sair dali ainda mais burro do que entrou dentro da sala. Portanto, primeiro, conhecimento. Primeiro. Segundo, está aqui muita coisa, mas eu vou resumir, senão também saímos daqui. Segundo, portanto, compreensão ou entendimento. Podem ter essas 2 palavras. Compreensão ou entendimento. Ou seja, traduções para novas formas. Explicação e interpretação. Ou seja, aqui já temos o conhecimento, passamos para o entendimento. Temos o conhecimento da fábrica dos cretinos digitais que Michel Duverger escreveu. Sabemos qual é o problema. O que é que está a acontecer? Porquê é que estamos a ter uma fábrica de cretinos inteligentes? Cretinos digitais, desculpa. Inteligentes não são. Portanto, porquê é que estamos a ter uma fábrica cada vez maior de, entre aspas, não é? Maneira de dizer, uma fábrica é a expressão que o Michel Duverger utiliza. Porquê é que estamos a ter uma fábrica de cretinos digitais cada vez maior? E não é só em Portugal, é no mundo. No mundo ocidental, principalmente. Porquê? Então, já temos o conhecimento da matéria que está no livro. Então, agora vamos ter o entendimento. Sim, já sei disto e agora vou explicar porque é que isto acontece. Porque agora vou ter o entendimento deste problema, não é? Então, uma vez que temos o entendimento deste problema, conseguimos explicar numa frase ou num pequeno parágrafo o problema. Chama-se isso aplicação, que é o terceiro efeito de aprendizagem. A aplicação, transferência da aprendizagem para uma nova situação. Eu vou aqui escrever, digamos assim, o meu problema e vou fazer uma aplicação a esse problema. Isto vai nos levar ao quarto efeito da aprendizagem, que é a análise. Divisão da comunicação em suas partes constitutivas. Aí já temos uma análise toda bem... Ou seja, vou pegar neste problema aqui e vou, além de já aplicá-lo, vou analisá-lo, vou dividi-lo em várias partes, analisá-lo, já sei onde está o princípio, meio e o fim. Isto leva-nos
a síntese, agora que eu já sei onde é que está o princípio, meio e o fim, eu vou fazer uma síntese disto tudo. Criação de algo novo por junção das partes. Agora que eu conheço o problema, o seu princípio, o seu meio, o seu fim, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma síntese disto tudo e vou criar algo de novo com isto tudo. Uma resolução, digamos assim, deste problema com princípio, meio e fim, não é? Que é aqui o livro, que eu estou a dar aqui o exemplo. Desculpem, meus amigos. Então eu vou criar uma síntese. Vou criar a resolução, que acaba por ser uma síntese, que leva-nos ao último ponto, que é a avaliação. Agora vou avaliar se de facto conseguiram entender, conhecer, entender, digamos assim, fazer o processo todo, que está aqui resumido muito bem. Portanto, se conseguiram conhecer o problema, entender o problema, aplicar o problema, analisar o problema, fazer uma síntese do problema, ou seja, quase uma resolução, e então uma avaliação. Isto agora para o professor. E esta parte aqui, juízo de valor baseado em padrões, que é isto que a avaliação vai nos fazer, é a parte principal do papel do professor, que está no professor. É a parte principal, porque o professor, que já domina os outros 5 efeitos de aprendizagem, agora vai avaliar estes 5 efeitos de aprendizagem, com este 6º, não é? E isto constitui a base do ensino tradicional, do método tradicional. E, meus amigos, cientistas, professores, escritores, filósofos, intelectuais, grandes personalidades políticas, grandes oradores, grandes engenheiros, grandes matemáticos, físicos, dentro de todas as ciências, homens de nível, com um quociente inteligente muito elevado, todas essas pessoas tiveram que passar por este processo de ensino e de treinamento, ensino para os alunos e de treinamento para os professores. Todos tiveram que passar por isso, meus amigos, todos. Se houve avanço da nossa civilização, não é, ao longo dos séculos, não é, desde dos séculos antigos, mesmo indo até as civilizações pré-clássicas, antes de Cristo e depois de Cristo, todos nós tivemos que passar por este processo de aprendizagem. Todos os que viveram tiveram que passar. E agora hoje temos uma nova ideologia que nos diz que não é preciso aprender. Não. O importante é que o aluno se sinta bem. Se sinta bem. O importante é o lado social do aluno. É o bem-estar do aluno. É a zona de conforto do aluno. O aluno tem que estar bem. A mim não me interessa a matéria, não me interessa o conhecimento, meus amigos. Isto é a destruição por dentro de uma civilização. É a destruição por dentro das bases de uma civilização. E as bases de uma civilização é o cognitivo. Há 2 grandes princípios numa civilização. É, portanto, o nível intelectual de uma civilização e o nível dos valores também. Hábitos e valores. Princípios, hábitos e valores. Estes 2 níveis, o nível espiritual, que muitas vezes pela religião, pelo ensino da igreja, e o nível intelectual, pelo ensino, digamos assim, escolar, básico e secundário, no caso de Portugal, e académico, principalmente o académico também, não é? E que depois vai então a formar a base profissional, não é? A base do nosso empreendimento profissional, não é? Digamos assim, da nossa nação. Essas 2 bases. O espiritual, baseado nos princípios e valores, e o do conhecimento, do cognitivo, da inteligência, baseado no nível escolar, digamos assim. Aqui o nível escolar vou reunir todos os níveis, né? Até o nível académico, tudo. Sem esses 2 níveis, uma civilização é completamente destruída. O que é que está a ser destruído na civilização ocidental neste momento? O nível espiritual. A Europa foi completamente descristianizada.
Então estamos a destruir o nível espiritual, a sociedade está a ser completamente secularizada, completamente, e se todos esses valores saem, outros valores vão entrar. E nós sabemos bem que a natureza que tem horror ao vazio, não é? Em termos de física, tem horror ao vazio, outra coisa vai preencher isso, porque o homem não consegue ficar sem nada, o homem tem que ter um sentido de vida. Então as pessoas vão se agarrar a essas coisas agora. Essas coisas inclusivas, essas coisas diversitárias, essas coisas, todas essas, digamos assim, essas novas ideologias, não é? Principalmente essas ideologias da extrema-esquerda, que nós sabemos, o wokeismo, não vou estar agora a falar disso neste vídeo. E é isso que está a acontecer. E vai afetar o outro lado também, que é o lado do ensino. Se nós estamos a ter um abaixamento do ensino, se há alunos que entram no ensino superior e que não sabem a gramática, que não sabem escrever o português, que dão erros ortográficos, que não têm as bases estruturais da gramática, como é que esses alunos vão poder continuar a adquirir o conhecimento, meus amigos? Isto não faz sentido, porque isto é tijolo a tijolo. Eu não posso construir uma torre começando na parte de cima. Eu tenho de começar com as fundações, não é? Tenho de começar com a base, não é? É assim que as coisas são feitas na vida. Portanto, isto é a coisa mais lógica do mundo que eu estou aqui a dizer. Então, meus amigos, eu sou um fiel defensor do ensino tradicional. Sou um fiel defensor de que primeiro o aluno tem que aprender a falar corretamente o português, a ler corretamente o português, a escrever corretamente o português. A partir daí, a partir de que tiver essa base muito bem, digamos assim, ancrado, digamos assim, muito bem estabelecido, então o aluno vai progredir nas outras matérias. Agora, quando há uma ideologia cujo objetivo é, digamos assim, encher a cabeça dos alunos com ideologias sociológicas, digamos assim, de áreas sociais como justiça social, antirracismo, interseccionalidade, coisas de inclusividade, diversidade, todas essas coisas, quando isto passa a ser o alvo dos professores, meus amigos, então temos um sério problema aqui no nosso mundo ocidental. Um sério problema. E, meus amigos, que nós possamos, como nos fala muito bem Michel Desmerger, no seu último livro, que eu vou fazer a apresentação, não tenho aqui agora, mas vou fazer a apresentação, Façam-nos ler. O título do livro é Façam-nos ler, que é dirigido aos alunos. Aqui a fábrica de cretinos digitais, que já nos dá um pequeno diagnóstico do que é que está a acontecer, destas ideologias pós-modernas, deste ensino pós-moderno, o fim do ensino tradicional que originou o ensino pós-moderno, que originou a fábrica dos cretinos digitais. Então, no seu segundo trabalho, Desmerger fala em façam-nos ler, façam-nos voltar aos textos. A leitura é a base, meus amigos, para a intelectualidade. E é este o combate deste canal. Livros. Vamos ler. Vamos deixar os telemóveis de lado e vamos ler outra vez os livros e o livro físico. Eu sei que há muita gente que diz, eu tenho os livros todos no meu portátil ou no meu telemóvel, não preciso andar com os livros. Tudo bem, se a pessoa se dá-se bem com este método, eu sou o primeiro a dizer para a pessoa continuar. Eu pessoalmente não dou, meus amigos. Eu não consigo ler um livro que não seja físico, porque está na minha tradição, meus amigos. Então, vamos voltar ao ensino tradicional, ao ensino dos livros, ao ensino da matéria, a tudo aquilo que eu estive aqui a falar, meus amigos, para nós podermos, de facto, fazer uma pesquisa científica, podermos escrever um trabalho, uma tese, fazer uma monografia, fazer um doutoramento, uma tese de doutoramento, um trabalho científico, depois podermos também escrever livros, não é? Ou podemos compreender as coisas, fazer pesquisas.
conseguirmos, portanto, ter o hábito de pesquisa documental, como eu costumo dizer, os documentos. E é isto que nós temos que... Eu não estou a dizer que as pessoas têm que ser todas mentes brilhantes, grandes intelectuais, não, longe de mim. Mas pelo menos, meus amigos, agora direcionado para os professores, pelo menos vamos voltar ao ensino, aquilo que eu chamo de ensino puro e duro. Ou sabes, ou então não andas para a frente. E, meus amigos, as pesquisas nos dizem que as estatísticas estão de mal a pior. Para poderem ter a estatística bonita, que toda a gente passa, então toda a gente, são alunos atrás de alunos que conseguem atingir, conseguem, digamos assim, passar os níveis, digamos assim, não é? Sem haver reprovação. Sem haver, ou seja, para as estatísticas, não é? Como aquilo que eu costumo dizer, para o inglês ver, então nós fazemos assim porque fica bem, para a União Europeia, para as estatísticas, para o próprio Ministério da Educação, acha que isto tem que ser agora assim, não é? O mínimo possível de dificuldades para os alunos. O que é que nós estamos a formar? Nós estamos a formar uma geração de cretinos, uma geração de estupidificados, uma geração de pessoas que não sabem nada. E é exatamente isso que certos poderes, eu não vou falar disso agora aqui, certos poderes querem, meus amigos. Porque quanto mais estupidificado for a população, mais fácil é, meus amigos, controlar a população. E então, chegando ao fim, meus amigos, vamos então, eu vou começar pelos mais didáticos, não é? Vou começar aqui pelos... para percebermos um bocadinho o que é que nós estamos aqui a falar. Então, exatamente. Primeiro, vou já apresentar este, que já o tenho mostrado agora aqui ao longo do vídeo. Portanto, a fábrica de cretinos digitais, os perigos dos ecrãs para os nossos filhos, de Michel Dumerger, com o seu novo trabalho Façam-nos Ler, que está já à venda nas livrarias portuguesas, podem ir. Portanto, isto aqui está à venda nas livrarias, meus amigos, podem comprar. Isto é imprescindível para compreender em que nível cognitivo nós chegamos. Portanto, aqui a fábrica de cretinos digitais. Agora, para entender o ensino pós-moderno, principalmente o construtivismo, e ter uma noção do que é que foi, tenho aqui de Constantin Chipas, um autor interessante, Constantin Chipas, que faz aqui um trabalho Piaget, Jean Piaget, não é? O bem conhecido Jean Piaget, e a educação, que é para nós entendermos esta viragem pós-moderna, o porquê que o ensino deixou de ser tradicional e começou a ser ter vertentes pós-modernas, é tudo aquilo que eu estive agora a dizer, não vou repetir, não é? Portanto, é muito interessante também aqui este trabalho sobre Jean Piaget e a educação. Depois, aqui, o livro em que eu baseei um pouco do meu trabalho, de Lourdes Neves, atenção, é muito interessante este trabalho, o Coaching para Docentes, um guia prático para professores do século XXI. Aliás, nem é meu, foi-me emprestado para eu poder fazer aqui este trabalho, mas eu faço questão de adquirir o trabalho, porque o trabalho é muito interessante, meus amigos, atenção. É baseado no ensino pós-moderno, mas é muito interessante o que está aqui. Não deixa de ser muito interessante, meus amigos. Depois, um livro que eu tenho falado às vezes aqui, Ensinando, Transformando Vidas, de Howard Hendricks. Este é um pequeno opúsculo, é pequenininho um livro, 120 e tal páginas, mas é muito bom este livro, sabem porquê? Porque ensinar é transformar vidas, meus amigos. O alvo principal é transformar vidas para vidas melhores, para vidas que sejam vidas que tenham maior conhecimento, maior intelectualidade, mas também que sejam vidas, um pouco aquilo que vamos ver agora, Sertilonge nos diz também aqui, que sejam vidas transformadas, vidas que tenham também um coração de ouro, uma mente afetiva também, não é? Não podemos ver só o lado cognitivo, que sejam vidas transformadas e aqui ensinando para transformar vidas. Aqui até nos diz, nossa tarefa não é causar uma boa impressão daqueles a quem ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los, mas levá-los a uma transformação de vida.
Isto é muito bom para professores. Eu acho que todos os professores em Portugal deviam ler este livro. Mas eu li este livro, fiquei pequenino, mas fiquei com os cabelos em pé. Como é possível não pensarmos nestas coisas, não é? Principalmente para os professores. Agora aqui, uma vida intelectual, ou seja, a vida intelectual, escrito pelo padre A.D. Sertilange, com o prefácio do professor Olávio de Carvalho. Este livro, segundo as próprias palavras do professor Olávio de Carvalho, este livro transformou a vida do professor Olavo de Carvalho e este livro transforma qualquer pessoa. A vida intelectual do padre Sertilange, meus amigos, não há venda de trabalho em Portugal. Não sei como é que é possível um livro destes não estar à venda em Portugal. Isto só demonstra mesmo o interesse que existe em não dar conhecimento às pessoas. Se os meus amigos quiserem este trabalho, têm que encomendar este livro, porque ele tem que vir do Brasil para cá, porque não existe esta versão em português. Mas aqui a vida intelectual de Sertilange para mim, o best-seller mesmo do aprendizado, da vida intelectual, da leitura, de tudo. Sertilange nos explica tudo. Explica que não é também ler muito, demasiado, mas sim saber escolher as coisas certas. Ter o tempo certo. Saber tirar o tempo certo. Enfim, isto é um manual de vida, meus amigos. Isto é um manual de vida. Eu já tenho o resumo no canal. Podem ver, quem quiser mesmo ver o resumo, está no canal. Tinha que estar aqui 2 ou 3 horas só para falar do livro, meus amigos. Agora, outro livro, em termos de pedagogia, em termos do ensino, este ensino que nos vem pronto e formatado da ONU, da Unesco, das organizações internacionais que entram para dentro dos nossos ministérios de educação para formatar os alunos. Alunos tornam-se ativistas sociais em vez de se tornarem intelectuais, em vez de se tornarem mentes brilhantes, mentes de conhecimento, não tornam-se ativistas. Nada melhor do que Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, ou o Ministério da Reforma Psicológica, aqui. Meus amigos, está também no canal, podem ver o resumo. Isto é ouro sobre azul para quem quer perceber o que é que se está a passar. Qualquer professor, até os que estão a estudar, têm que ler este livro, meus amigos. Outro livro que Olávio de Carvalho, enquanto vivo, não parou de falar deste livro, não parou de dizer. E se o Brasil tomou consciência da sua, digamos assim, da sua prisão em que se encontra, ainda hoje se encontra, não é? Pelos poderes políticos, não é? Foi graças ao trabalho do Olavo e de estes livros também, de Pascal Bernardin e muitos, que é um francês, Pascal Bernardin, que tem um trabalho muito interessante com as alterações climáticas também, muito interessante também. Este Pascal Bernardin é um ponto de referência em França, eu conheço bem os trabalhos, vejo muitos vídeos do autor, e este aqui, Maquiavel Pedagogo, é ouro sobre azul. Agora, meus amigos, apenas a título de curiosidade, porque isto não vou encontrar. O livro que me ajudou muito, digamos assim, no ensino, no treinamento e no planeamento, no coaching, como também se diz, é o livro de Leroy Ford. Eu não tenho o trabalho aqui, tenho a sebenta, portanto eu tenho as fotocópias da sebenta, que eu tirei na altura quando eu estava a estudar no instituto e que me ajudou. É um calhamaço enorme, tenho aqui, também não vale a pena mostrar. E meus amigos, fixem o título do livro: Planejamento do Ensino e Treinamento. Leroy Ford. Leroy com Y, Ford. Um guia prático para o planejamento didático. Este é o trabalho que me inspirou ao longo da minha vida para também para este canal, para apresentar os trabalhos aos meus amigos neste canal. Então, vamos continuar. Agora, já tinha feito isso uma vez, mas já agora vou voltar a mostrar. Para fazer teses, monografias, relatórios, todo o tipo de trabalho académico, todo o tipo de trabalho científico, para aprender a metodologia do trabalho científico, as várias técnicas, os métodos, tudo isso. Podem ir ao canal ver Humberto Eco, como se faz uma tese em Ciências Humanas, não vou perder muito tempo porque já fiz isso recentemente, podem ir ao canal ver. Como fazer
propostas de investigação, monografias, dissertações e teses, muito, muito interessante, de João Ruas, também já fiz a apresentação. Tem aqui tudo, meus amigos. Tem aqui tudo. Fazer também não é só trabalhos académicos, também trabalhos, por exemplo, quem estuda no ensino básico, os alunos que estudam no ensino básico e no ensino secundário, como fazer trabalhos também, não é? Trabalhos escritos, tudo isso. Aqui tem tudo, meus amigos. Agora, para saber usar a nova ortografia, eu sou, portanto, adepto incondicional do português antigo e da antiga ortografia. Mas nós temos que saber as diferenças, temos que saber onde é que nós estamos metidos, porque infelizmente os poderes que nos controlam assim o exigem e nós não temos outra alternativa. Saber escrever de forma antiga, com a antiga ortografia, ou escrever com a nova, mas não fazer confusão escrevendo tudo e misturando tudo. Portanto, aqui tem de Edith Estrela, Maria Elmira Soares, Maria José. Então eu sei que essas pessoas, quase todas elas são de esquerda, mas não interessa. Mas este livro ajudou-me também a ver algumas coisas que tinham mudado e que eu precisei na altura fazer a diferença entre o antigo e o novo, o que é, o que não é, sempre defendendo a escrita antiga. Atenção, a antiga ortografia, que eu sou adepto incondicional da antiga ortografia. Aqui tem saber usar a nova ortografia apenas a título de curiosidade para quem estuda também, para facilitar a vida das pessoas. Depois, como escrever uma tese, monografia ou livro científico, mas usando o computador, usando o Word e os novos programas. Aqui na 4ª edição de Alexandre Pereira e Carlos Poupa. Também interessante, porque este aqui foca mesmo nos aspectos, digamos assim, em termos informáticos. Este já não vai focar os aspectos como os outros, mas sim apenas em termos dos aspectos informáticos também. Ajuda muito, porque tem vários, como podem ver, tem vários, praticamente. Ele está um bocadinho já, talvez um bocadinho desatualizado. Sabem que a informática está sempre a evoluir, mas eu penso que vão fazer uma nova edição já com as atualizações, mas aqui fica para termos uma noção também o quanto é importante quando nós estamos a escrever no nosso portátil ou no nosso computador, fazer trabalhos, não é? Para quem faz os trabalhos académicos, o quanto é importante manusearmos muito bem as técnicas informáticas. Depois, metodologia da investigação, redação e apresentação de trabalhos científicos, de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa. Este foi um dos melhores trabalhos que eu li, se não o melhor resumo de como fazer dissertações, teses, monografias, relatórios, trabalhos científicos, trabalhos escritos, por aí fora. Tem aqui, meus amigos, muito bem escrito, não é muito grande, tem cerca de quase, nem chega a 250 páginas, mas, meus amigos, tem os exemplos todos, as descrições todas, tudo, na parte final os anexos que nos explicam tudo, e o livro explica basicamente tudo. Portanto, quem ler este livro do princípio ao fim, com anotações e retendo a matéria toda, consegue fazer uma perna às costas, uma tese, uma monografia, um relatório, uma dissertação, o que vocês quiserem. Mas, embora eu acho que aqui, embora seja um bocado antigo, nesta altura não havia ainda a parte informática, como se faz uma tese de Humberto Eco, para mim continua a ser um dos principais trabalhos. Agora, eu escolhi aqui a mesma em termos de conhecimento que abrange a cultura. Este livro é imprescindível, meus amigos, terem em casa. Isso aí, meus amigos, de Dietrich Schwanitz, o seu best-seller, aqui na 17ª edição, vejam bem, Cultura, tudo o que é preciso saber. Tem uma parte final onde podemos ver os livros mais importantes, os livros de referência, o ensino, tem aqui uma parte sobre o ensino, por isso é que eu fiz questão de o apresentar, aqui uma parte a falar sobre o ensino, esta transformação do ensino tradicional para o ensino pós-moderno, aqui tem tudo, portanto um best-seller também. Depois aqui, algumas coisas para entendermos o mundo pós-moderno. Meus amigos, este é o livro-chave para entender o pós-modernismo. O que é que nós falamos quando falamos do pós-modernismo? O que é que nós falamos quando nós muitas vezes falamos nessas novas ideologias que entram para dentro das escolas, não é? A teoria do género, a ideologia do género, a chamada interseccionalidade, não é? A intersecção de todas as reivindicações minoritárias que a chamada ideologia woke tanto fala, não é?
e todos os atores norte-americanos e atores, principalmente atores norte-americanas que há mais de 20 e tal anos ou mais que difundem nas academias americanas estas ideias antirracistas, da justiça social, de todas essas coisas, da teoria crítica da raça, tudo isto, para entender isto tudo, pós-modernismo, Stanley G. Grant, um guia para entender a filosofia do nosso tempo. Meus amigos, isto é para entender a filosofia do nosso tempo. Não vale a pena compreender os fenómenos pós-modernos da nossa época se nós não lermos este trabalho. Stanley G. Grant, um grande trabalho que está aqui. Depois, claro, Jean-François Lyotard, não é? O criador da palavra pós-modernismo, não é? Praticamente, não é? Moralité postmoderne, aqui no seu trabalho, que eu também já tenho apresentado o trabalho no meu canal, não é? Depois, para quem quer fazer pesquisa histórica em Portugal e perceber a evolução do pensamento filosófico em Portugal, pensamento filosófico que abrange o pensamento académico e que abrange o ensino e as várias metodologias do ensino, como nós tivemos a ver, história do pensamento filosófico português, a direção de Pedro Calafate, meus amigos, ouro sobre azul, aqui nós entendemos a evolução do pensamento, principalmente no seu auge, aí, quando chega aí ao século XVIII, não é? O século das luzes, o chamado século iluminado, muito influenciado pela França. Nós temos aqui praticamente a base principal para nós entendermos a evolução do pensamento filosófico em Portugal. Portanto, fica aqui esta referência, um livro monumental mesmo também para nós lermos. E depois, em termos da psicologia humana, da mente humana, da mente da criança, da mente do adolescente e da mente do jovem adulto, nós temos aqui, eu fiz questão de apresentar o ABC da mente humana. Tudo, a evolução da psicologia humana também, que vai abarcar várias áreas, não é? Entre elas a educação, como nós tivemos a ver, a própria educação, o ensino também, sim, a educação e o ensino também. E eu faço questão, isto já é um livro bastante grande, não é? Bastante capa dura, mas tem tudo, com ilustrações, meus amigos, com várias ilustrações, com os pensadores todos. Aliás, em termos da história da psicologia, a história da mente humana, nós temos aqui tudo. Nós ficamos aqui brindados com esta obra. Penso já ter dito tudo. Há muito mais trabalhos sobre o ensino, sobre os vários métodos de ensino, as escolas de pensamento, não é? Sobre o ensino. Há muito mais coisas. Eu penso ter aqui mais ou menos resumido o principal. Falta muito mais, meus amigos. Há muito mais. Eu também não sei as coisas todas. Penso ter feito aqui um pequeno resumo interessante para os meus amigos. Não percam o próximo vídeo. Vamos falar dos conceitos fundamentais da sociologia de Max Weber. Vai ser importante. E depois vamos falar sobre o livro de John Walter, o wokismo. Portanto, o título é a religião woke, não é? O racismo woke, digamos assim. A religião woke é do livro de Jean-François Bernstein, que eu já fiz no canal, a apresentação. Aqui vamos falar de John Mark Orter, tem ali o livro, Racismo Woke, que também vai ser importante para perceber um bocadinho, porque tem-se falado aqui muito, eu vejo toda a gente a falar disso, do wokismo, do woke, do fenómeno woke, mas ninguém percebe muito bem, mesmo com o trabalho de Jean-François Bernstein, a religião woke, não ficou muito bem compreendido, e eu penso que este trabalho, Racismo Woke, de John McWhorter, vai nos indicar, vai nos dar as bases para percebermos uma vez por todas o que é que nós entendemos quando falamos nesse fenómeno. Meus amigos, não percam Max Weber, Conceitos Fundamentais da Sociologia, e depois Racismo Woke, de John McWhorter. Um abraço e até uma próxima.